O Teatro Maria Vitória, em Lisboa, está prestes a comemorar os seus 90 anos de existência. Vai ser já no próximo dia 1 de julho, domingo. Para assinalarmos esta data importante para a cidade de Lisboa e para o teatro em Portugal, convidamos para esta quarta-feira 3 pessoas ligadas de uma forma ou outra a esta sala de espetáculos. Hélder Costa, o seu atual empresário, Paulo Vasco, ator e que aqui trabalha, e o Dr. Jorge Trigo, historiador e coautor de vários volumes dedicados ao Parque Meyer. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Começo pelo Hélder. Hélder, há motivos para celebrar estes 90 anos do Maria Vitória? Nós celebramos o Maria Vitória em todos os espetáculos, em todas as sessões. Festejamos sempre quem está, as excursões que vêm do Minho ao Algarve, ao Teatro Maria Vitória. Portanto, é uma coisa, o Paulo Vasco, que está aqui connosco, é o encarregado de, na ligação ao final do primeiro ato, festejar as pessoas que estão lá no teatro e que, atravessando o país, às vezes vindo do extremo de Portugal, no norte ou no sul, se encontram ali com uma excursão. Isto simplesmente porque não há revista em outras salas de espetáculo, pelo menos a este nível. Sim, profissional é o Maria Vitória, mas hoje faz-se muito teatro-revista pelo país inteiro, não é? As pessoas conhecem isso e fazem-se peças muito bonitas, com originais de escritores amadores, etc., e de muita qualidade. Com piadas sobre a terra, etc., não é? Exato, são revistas locais. Com piadas locais. Pois, só assim também tem sucesso, porque tem que brincar com o Zé Maria, que é o padeiro, ou com até os truques lá todos, que nós fazemos de âmbito nacional, não é? O Maria Vitória já sofreu um incêndio, já esteve prestes a ser... Dois incêndios. Já esteve prestes a ser demolido. É o resistente do parque. Chamam-me isso, não é? Eu não concordo muito, porque resistentes somos todos nós na nossa vida. Mas tem acontecido isso. Eu também tenho equipas muito boas, felizmente, e portanto, todos unidos, combatemos e batemos. Jamais terão vencidos para aí, não? Não, e depois temos a nossa luta cai também no coração das pessoas. Nós temos neste momento a simpatia total do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Repara, há pouco tempo eu tive um acidente inesperado, que é um pedaço do teto antigo do Teatro Maria Vitória, e que não é muito antigo, porque quando foi a reconstrução do teatro tivemos que fazer um teto novo, não é? Depois do grande incêndio de 1986. Mas pronto, durou até aquela altura, aquilo estalou, porque as pessoas, nós tínhamos um sistema de iluminação do teto que obrigava a que os técnicos fossem lá mudar lâmpadas, e ao irem lá usar aquilo, o acesso lá para a mudança de lâmpadas, fazia oscilar o teto. E ele, olha, inesperadamente, felizmente não estava ninguém no teatro, e até foi olha, fez agora um ano, foi na transição do dia 12 para o dia 13 de junho, estava-se a comemorar as marchas na avenida e caiu um pedaço do teto. E o Sr. Presidente, com o Vice-Presidente e com a Vereadora da Cultura, imediatamente mandaram repor um teto novo em condições, etc. Isso também nos deu a virtude de termos embelezado ainda melhor o teatro. A iluminação saiu do teto, passou para as paredes, e hoje temos montras nas paredes com fotografias do Rolo Solnado. Há males que vêm por bem, não é? Pois, exato. Paulo, há quanto tempo é que trabalha no Maria Vitória? Olha, curiosamente, faz este ano 20 anos que fiz a primeira revista para a empresa do Sr. Hélder Costa, uma revista que teve muito êxito na altura, que foi Quem Tem Ecu Tem Medo. Foi precisamente a minha... Ainda não era o Euro. Era para ser... Era para ser o Ecu, não é? O Ecu. Soava um bocadinho mal. E então, foi nessa altura, foi a primeira revista que eu fiz no Teatro Maria Vitória, e depois, logo a seguir, tenho feito todas as revistas. Saí uma vez para ir experimentar, fazer uma revista no ABC, mas depois voltei logo para o Maria Vitória, e depois saí outra vez para ir ao Politeama fazer um musical Amália, mas depois voltei logo ao Maria Vitória, porque acho que o Maria Vitória que é a minha casa. Portanto, é a sua cara também, não é? Eu atrevo-me a dizer que sim, porque aquilo eu sinto-me tão identificado com aquele género de espetáculo, com o público até que vai lá, que acho que, não sei, sinto-me ali, sinto-me muito bem, quer dizer, acho que a vida sem teatro não tem graça nenhuma. Uma revista sem o Paulo já não tem a mesma graça. Quer dizer, se calhar até tem mais, não sei. Quer dizer, não sei, depende. Pelo menos é uma coisa que eu tento ser sempre, que é genuíno, verdadeiro, naquilo que faço. E há uma coisa que eu tenho a certeza que gosto muito daquilo que faço. Quando nós gostamos do que fazemos, isso normalmente as pessoas captam todas essas energias e saltamos para o colo delas. E eu sinto que consigo fazer isso, quer dizer,
consigo, ou metendo uma bucha, ou quando elas estão mais desatentas, chamar-lhes a atenção com Espevitá-las. Por exemplo, eu aqui tinha o número que fazia o Alibaba. Por isso é só para contar o exemplo. Roubavas as malas às senhoras. As senhoras estavam na primeira fila, eu passava por elas na canção, eu ia e roubava-lhe a mala. Então houve um episódio engraçado, que houve uma senhora do Alentejo que eu nunca mais me esqueci, que passou a revista toda sentada em cima da mala. Cada vez que eu aparecia, ela punha a mala para eu não lhe roubar a mala. Alguém já lhe tinha informado. Não, é que eu roubei-lhe a mala. E ela agarrou-se à mala. E ela não deixou vir a mala. não E então deixou. passou a revista toda sentada em cima da mala. Cada vez que eu aparecia, lá se punha ela sentada em cima da Por mala. precaução, não é? Portanto, a revista é um bocado isso também, não é? Tem muitos imprevistos, é uma coisa fantástica, não é? Isso é que é completamente diferente de um drama ou de um teatro de autor. Vocês podem improvisar e podem fazer coisas absolutamente únicas. Em cima de um Porque palco. o público presta-se também para isso. Eu acho que é o teatro, mas como agora estamos numa época das internets, das interações e de não sei o quê, eu acho que é o teatro mais moderno que existe, porque ali nós podemos dar um rumo a uma rábula como o público quiser. Aliás, o mestre Henrique Santana uma vez fez uma rábula que o público é que terminava a rábula. Ele contava a história, não era do marido, o amante, e então havia alguém, claro que isto era feito por atores, que dizia, não, mas eu acho que quem deve morrer é o amante. Depois não sei punham o quê? quê. À consideração do público. Ou à consideração do público. O público dizia, e o Henrique pergunta, e quem é que deve morrer? É o amante, ou o marido, ou a mulher? E o público mata-se a mulher. Então vamos contar a história como se fosse a matar a mulher. Portanto, é um teatro interativo entre o ator, o autor e o público. Você decide. É um bocado Eu isso. lembro do António Sala, não é? Havia Por dois exemplo, finais. o mestre Henrique Santana, essa rábula foi um êxito. Foi um êxito tremendo porque a interação era tanta, quer dizer que aquilo, o público quase que divertia-se, porque era aquilo, o público é que decidia quem é que... Já não é o caso dos maridos destas senhoras a que roubas as malas que veio o dinheiro desaparecer, não é? Mas nunca desapareceu nada, pois Não, nunca desapareceu, porque... Ele dá a volta ao palco. Eu só dava, elas viam, mas elas não me largavam. E hoje com a crise devem estar muito vazias as malas. Mas não largavam, seria por outros motivos, seguramente. Doutor Jorge Trigo, quem é que foi a Maria Vitória? Maria Vitória foi uma grande atriz e fadista e que teve um papel importante na sua época, na medida em que... Estamos a falar aqui, a transição do século XIX para o século XX. Sim, nós estamos a falar num período antes da inauguração do parque, porque a homenagem que se quis fazer a ela, dando o nome dela ao teatro, ao primeiro teatro do Parque Mayer, foi de facto um reconhecimento pela grande fama que ela tinha e que tinha morrido poucos anos antes. Ela, hoje era importante que alguém escrevesse sobre ela, porque sabe-se que Maria Vitória foi grande, mas o que é que ela fez? Hoje ninguém saberá em pormenor e, no fundo, se nós formos aprofundar bem a história de vida dela, ela tem uma história muito rica e que justifica plenamente o nome que foi dado ao teatro. Hoje em dia, sem imagens fotográficas e muito menos cinematográficas, é difícil hoje prender um bocadinho a atenção das pessoas apenas com a literatura, talvez, não? Sim, mas felizmente ainda estão bem conservadas muitas revistas dessa altura que podem ser consultadas, nomeadamente, por exemplo, na Hemeroteca Municipal de Lisboa, que é a grande biblioteca especializada em jornais e revistas. E está toda digitalizada. E que cada vez mais está digitalizada através da Hemeroteca Digital, e hoje já se pode saber muito desse período consultando essas revistas. Em 1922, estamos a falar nesse dia 1 de julho, o Teatro Maria Vitória era natural e seguramente muito diferente daquilo que é hoje. Era um teatro que inicialmente... No mesmo sítio, seguramente. No mesmo sítio, mas começou por ser um teatro provisório na medida em que a construção era uma construção precária. Depois foi... Isso é mesmo à portuguesa. É uma construção precária, mas que depois anos que é provisório. Foi melhorando, a pouco e pouco, foi melhorando e foi consolidando em termos de estrutura. Mas é muito curioso que, se nós consultarmos as notícias da época, podemos constatar que poucos dias antes da inauguração do Teatro Maria Vitória foi assinada uma escritura pela empresa que na altura foi constituída, que era a Avenida Parque, foi assinada uma escritura para elevar o capital da empresa para 100 contos, elevado a 100 contos, e que na altura a escritura dizia que o teatro era para funcionar durante 40 anos.
portanto já fez 90, já ultrapassou o dobro, dobro. Mas é muito curioso quando começamos a ler estas notícias, porque de facto, na altura o teatro era para durar 40 anos, de acordo com essa escritura que foi assinada. E foi elevado o capital a 100 contos, que 100 contos em 1922 era muito dinheiro. Equivale a quanto hoje em dia, Helder? Para manter um teatro destes é preciso que capital? Eu não sei, mas isto são milhões, já são milhões, não é? Isto, então agora com a inflação dos últimos anos, isto é incalculável, não é? 100 contos, aí sei lá, são vários milhões. São para aí 22 milhões de contos. Ao fim de 90 anos. É muito. Para manter um teatro como o Maria Vitória, com a estrutura técnica e artística de que ele necessita, qual é o capital que precisa mensalmente? Muito dinheiro. Muito Olha, dinheiro. só para As pessoas não fazem ideia. Só para ordenados. Eu nem quero pensar nisso, porque eu desistia, não é? Entrava em colapso. Assustava. De forma que só para esta companhia, que era já uma companhia reduzida, eram 50 mil euros só de ordenados. 50 mil euros por mês, não é? Muito dinheiro. E depois tudo, é muito mais em todo o resto da estrutura, porque aquilo tem muito mais gente, não é? Agora eu digo só para ordenados são 50 mil euros numa situação de redução que estamos a atravessar no país, de grandes dificuldades económicas. Eu tinha reduzido a companhia. Mas estamos a falar de quantos elementos, mais ou menos? Eu tinha 100 e tal elementos, passou para aí para 60 e tal elementos, não é? Isso a gente só se apercebe disso quando temos aquelas festas em que temos que convidar a companhia toda. Aí é que os nossos colaboradores, por exemplo, o Dia Mundial de Teatro, a gente comemora no Maria Vitória com um grande jantar onde convidamos algumas pessoas. E convidamos muito poucas pessoas, porque quando a gente está a fazer a lista das pessoas que trabalham, que estão envolvidos no Teatro Maria Vitória, são sempre cerca de 70 pessoas, 65, 70 pessoas. De modo que o teatro é pequenininho, pôr ali 100 pessoas é muito difícil, não é? Porque depois há um que quer levar a mulher, porque estão a ir jantar com ele nesse dia, eu não sei o quê, portanto depois vem mais um convidado, mas não sei o quê, vai aos 120 pessoas. Quantas revistas é que é preciso para fazer a manutenção do parque do Teatro Maria Vitória? Uma, duas, apenas uma chega? Depende do sucesso desses espetáculos. Geralmente a gente faz duas revistas, não é? Porque uma termina em maio e outra começa logo a seguir, não é? O que não tem acontecido ultimamente, por razões diversas, às vezes de saúde, outras de incidentes, outras de problemas, de formação de elencos. Sabe que hoje os artistas, neste período, não querem assumir o compromisso de teatro porque estão sempre à espera que a televisão os chame e que os chame às vezes para telenovelas que vão ser rodadas fora do âmbito da cidade, não é? Vão para a província, hoje está-se a fazer Macau, Timor, não sei o quê, como já tem feito, não é? E então eles ficam salvaguardando, e a gente às vezes para formar o elenco com pessoas que de facto que queiramos, que são nomes, temos que aguardar a decisão das televisões, se os vão ou não contratar, para depois eles orientarem a vida, porque ali no teatro não podem falhar, tem que lá estar. Então, embora sejam só à quinta, sexta, sábado e domingo, mas tem o período de ensaios, o período de ensaios também à noite, também não tem assim. Já lá foi o tempo em que a televisão praticamente não entrava ou não gravava as revistas, ou gravava poucas, mas agora, habitualmente, todas as revistas do Maria Vitória são registadas... Só não foi esta última... Por alguma razão especial? Por direitos de autor, talvez? Não foi exatamente pela crise. Foi problema da crise. Portanto, partiu da TVI não gravar esta revista. Não e falo da TVI porque ela que é habitualmente o veículo. Exato. E tem muitas revistas lá gravadas, felizmente, tem já um espólio muito valioso, porque estão gravadas na íntegra, sem adulteração do roteiro, que era o que acontecia. Muitas vezes gravava-se a revista, mas para ser transmitida em televisão, punham a abertura misturado para o final do primeiro ato, punham o final do primeiro ato como fantasia antes de ligarem para a publicidade. Não, a TVI aceitou esse respeito e, portanto, olha, mais tarde se fará... Mas depois não há uma linguagem muito brejeira que às vezes é imprópria para as 4 da tarde? Nunca cortaram nada. Nunca. Não, porque nós também não temos. Os espetáculos são para maiores de 12 anos. Não há nada que hoje não vejamos nas próprias televisões. Somos menos agressivos no mais palavreado.
do que muitos espetáculos que dão na televisão. Epá, nós vimos coisas transmitidas hoje nas televisões, Quebrado aos Céus, sexo em direto, etc. Coisas terríveis que se faz hoje, e a língua deturpada, tudo isso. Hoje vimos, portanto, hoje também já não é novidade. E, embora digam que é apresentado durante a noite, hoje as crianças têm acesso, têm uma televisão no quarto e podem perfeitamente, nas costas dos pais, estarem a ver, não é? Paulo, ainda é do tempo das 3 sessões diárias, ou não? 3 sessões ao fim de semana e ao feriado. Essa tal revista que teve em cena 9 meses e meio, para aí, o Quem Tem Medo, praticava-se precisamente esse sistema das 3 sessões. Como é que vocês aguentavam? Isto é como tudo, quer dizer, que entrava numa rotina, não é? As 2 sessões diárias faziam-se muito bem e depois eu às vezes, eu não sei, eu devo ser especial, porque eu, às vezes quando acaba uma sessão e fica a adrenalina toda ao de cima, eu dizia, e acontece, agora apetecia-me fazer outra sessão. E claro que o Costa não pode ouvir estas coisas, não, no escritório, mas eu digo que os meus colegas, agora apetecia-me fazer outra sessão, porque quer dizer, a adrenalina, quando está no máximo, depois vou para casa e não consigo dormir, porque depois uma pessoa vai para onde? Vai para o Facebook. Hoje vai, não é? Hoje vai. Antigamente ia sear, não é? Eu sou do tempo em que não houve, que era 7 dias por semana a revista. Portanto, nem à segunda-feira o dia de descanso foi instituído a partir de agosto de 1967. Portanto, até 67. Nós trabalhávamos todos os dias, nunca havia descanso. E depois, já mais próximo, é que começou a respeitar-se a Quinta-feira Santa, na altura, depois é que passou a ser a Sexta-feira Santa, e a véspera de Natal. Começou a ser dado. Eu lembro de ir a correr do Parque Mayer para casa para comemorar com a família à noite de consoada. Mas fazíamos a primeira sessão, não fazíamos, era a segunda. Éramos pensados na segunda. E havia espectadores para a primeira? Sempre. Nunca deixou de haver. Mesmo sendo consoada, sempre, etc. A revista foi sempre um espetáculo de muito agrado do público. Mas mais, os artistas, quando andaram nessa luta para conquistarem o dia de descanso semanal, que era uma das poucas profissões que ainda não tinham descanso, eu lembro-me do Paulo Renato, que foi um dos elementos que encabeçou essa luta, no dia que isso foi decidido, ele dizer, ainda bem, isso está anunciado nos jornais, julgo que no Diário de Notícias, ele dizer: até que enfim conquistámos o nosso descanso, agora já podemos ir trabalhar à televisão. Porque na altura a televisão era em direto, não havia gravações, era transmitida em direto. E o que é que acontecia? Os artistas que estavam presos aos teatros não podiam nunca ir trabalhar à televisão. De forma que para eles foi uma grande conquista. E então veio logo o Estado... Daí a noite de teatro à segunda-feira. Exato. Mas também veio logo... Não, porque aquilo tinha que haver teatro todos os dias. A decisão do Estado era: tem que haver teatro todos os dias. Agora decidam lá entre vocês qual é o dia de descanso. O meu empresário, felizmente, eu era secretário da empresa, o secretário do saudoso Giuseppe Baixo, que era o empresário do Maria Vitória, teve a felicidade de querer a segunda-feira. Curiosamente, o ABC escolheu a quarta-feira, porque nessa altura os jogos internacionais davam-se à quarta-feira. Eu julgo que o Camilo é que foi pedir ao empresário para folgar nesse dia para ver o Sporting, que era o clube da preferência do Camilo. Mas havia uns que era à terça, outros à quarta. O Maria Vitória escolheu a segunda e hoje está institucionalizado a descansar a segunda-feira em quase todos os teatros. Mas o Maria Vitória foi o primeiro a ter descansado a segunda. O Maria Vitória foi também primeiro em outras atividades, nomeadamente quanto à permanência fixa de elencos, penso eu. Sim, e é muito curioso porque logo na primeira revista houve a preocupação de que, de facto, esse início do teatro fosse feito em grande, ou seja, logo nessa primeira revista, que chamava-se Lua Nova, que era uma revista em 2 atos e 11 quadros. Já agora, quem eram as vedetas? As vedetas na altura, hoje não nos dirão nada, mas que na altura eram grandes vedetas, que era Jorge Roldão, Joaquim de Oliveira, José Davi, Artur Rodrigues, José Clímaco, que era o grande ator que na altura atraía multidões. Havia uma Margarida Martins, uma Clara Batista, uma Eva Viçoso, uma Amélia Perry, que hoje são nomes que estão esquecidos, hoje não nos dizem nada, mas que na altura eram grandes nomes e que é importante também dizer que, em termos de autores dessa mesma revista, eram os grandes autores dessa época. Ernesto Rodrigues, Félix Bermudas, João Bastos. Esses sim. Esses ainda hoje soam muito. Como a música que era do grande maestro Alves Coelho.
E, portanto, quer dizer que o Teatro Maria Vitória entrou logo com o pé direito. Inclusivamente, houve um cenógrafo que se estreou nessa revista, que foi o Baltasar Rodrigues, mas que teve cenários de outros cenógrafos, desde Salvador e Mergulhão, Eduardo Reis, Campos e Oliveira, José de Almeida, mas o que eu queria aqui referir era que houve logo a preocupação na riqueza do guarda-roupa e no bom gosto, que na altura dizia as notícias, riqueza e bom gosto, dando a impressão, como dizia a notícia, de que se estava a assistir aos shows, chamavam as ferries, a ferry do Casino de Paris ou do Alhambra de Londres. E, portanto, havia logo esta preocupação de que a primeira revista para inaugurar o Teatro Maria Vitória era exatamente uma diferença de tudo aquilo que se tinha feito antes. Ao nível internacional. Ao nível internacional. Isto para dizer também que antes desta primeira revista do Teatro Maria Vitória, fazia-se revista na Feira de Agosto, ou, portanto, digamos que o Parque Mayer é o seguimento da Feira de Agosto, que era uma feira de verão que se fazia junto da rotunda, junto, portanto, do Parque Eduardo VII, da zona do Parque Eduardo VII, Marquês de Pombal, com um teatro também desmontável que lá estava, que era o Teatro Júlia Mendes, que era uma homenagem também a uma grande figura da época e que também se fazia revista. Mas que, de facto, a grande revista portuguesa, com todo este luxo, com todo este elenco, com todos estes grandes nomes como autores e como autores da letra e da música, foi o Maria Vitória, que foi, de facto, Podemos o falar Doutor, não se esqueça também de falar que a primeira marcha de Lisboa se iniciou no Parque Mayer, no Recife. 1932, estamos este ano a assinalar os 80 anos. Foi. E, portanto, 80 anos, as marchas populares começaram no Parque Mayer e no Maria Vitória. Só depois é que passaram para a Avenida, anos mais tarde. Que, aliás, o Parque Mayer está mesmo ali encostadinho à Avenida E foi o Leitão de Barros, Leitão de com Barros. o nome histórico. E simbolicamente, está bem que está situado a meio da avenida, mas simbolicamente, digamos que onde está, digamos, todas as figuras e a tribuna de honra com o Presidente da Câmara e os outros convidados, é exatamente em frente à entrada do Parque Mayer. Hoje em dia falamos muito das comédias de cinema dos anos 40, anos 30, Canção de Lisboa 33, mais tarde, no início dos anos 40, Patas Cantigas e outros filmes. Toda esta gente passou pelo Parque Mayer, o Vasco Santana, Beatriz Costa, António Silva, etc. Isso quer dizer que, de facto, a revista portuguesa tem tanta importância e tanto valor que os grandes atores passaram por lá. E, aliás, deram-nos uma bagagem, deram-nos um conhecimento e uma experiência que depois fez com que eles estivessem perfeitamente à vontade no cinema, mas que no cinema eram comédias que tinham muito de pequenas, digamos, referências como rábulas ao teatro-revista. Helder, há quantos anos é que então é empresário mesmo do Maria Vitória? Eu comecei após a morte do saudoso Giuseppe Bastos, que eu era o secretário-geral, em 75. Até eu era secretário da empresa. E apanhou numa altura tremenda, difícil, boa e má. Difícil. Foi a transição política do país e ainda não estava, ainda estávamos em evolução revolucionária naquele período, não é? Aliás, o Sr. Bastos morre exatamente num período de discussão. E houve greves dos autores nessa altura, ou não? Greves? De atores não, houve mais a nível de pessoal técnico sem razão nenhuma, faziam por não fazer, mas a gente íamos trabalhar para o local. Eu cheguei a estar a puxar cordas, etc, não é? E depois fez espetáculo, no dia seguinte eles vinham e nunca houve inimizades. Aliás, o Maria Vitória foi sempre um teatro conciliador, não é? A gente conseguiu resolver. Primeiro porque houve sempre exemplos. O Sr. José Passos era uma pessoa muito honesta para com os seus colaboradores e trabalhadores, é uma pessoa muito, muito boa, muito bem formada, gostava muito das pessoas que com ele trabalhava e respeitava-os muito. Eu fiz o possível por seguir, porque acompanhei-o a par e passo. Eu fui o filho que ele não teve, não é? Como sabe, o José Passos era casado com a Alzenda Bastos, a Alzenda Miranda, que também era uma atriz de revista, não é? E nunca tiveram filhos, não é? A família deles eram 3 mulheres, a Alzenda Bastos, a mãe do José Passos, a irmã do José Passos, viviam todos naquele núcleo. Eu fui o primeiro jovem que entrei naquela família, porque na simpatia deles todos. Eu tinha sido empregado bancário, na altura Banco Lisboa e Açores, e venho para o Parque Mayer por anúncio, e depois logo passei a ser logo secretário dele, porque está pronto, trabalhava no banco, aquelas coisas, letras, cheques, não sei o que, eu estava dentro daquilo, e ali fiquei. Havia rivalidade entre o Parque Mayer, o Maria Vitória e os outros, o ABC, o Capital... Mas eram amigos, atenção, era uma rivalidade sã. Mas todos ao mesmo tempo.
Todos funcionavam ao mesmo tempo. Pois, havia uma grande luta a ver quem estreava primeiro levava ao público, havia essa ideia. Lutavam para estrear primeiro que os outros, primeiro porque levavam os números, não tinham que fazer cortes, arranjos depois do roteiro da revista. E segundo, porque apanhavam o público, não é? E o público, se o espetáculo ia na simpatia, já não ia aos outros teatros. Era um erro, porque de facto o público dividia-se. O público ia ao Parque Meyer, havia essa grande beleza. O público ia ao Parque Meyer para ir, suponhamos, ao Maria Vitória, mas depois de lá estar, via a publicidade dos outros teatros e diziam, a gente tem que viver aquele espetáculo. Portanto, aquilo era, como sabe, e o Germano também se lembra, já numa época mais recente, aquela entrada do Parque Meyer era uma multidão ali, dividida depois várias bilheteiras. Uns iam para o ABC, outros para o Capitólio, para o Maria Vitória, o Variedades, etc. E até o pavilhão português chegou a funcionar, não é? Portanto, onde se estreou até a Mariema. Portanto, era um mundo de festa, não é? O Parque Meyer, porque havia revista, drama, comédia, havia tudo ali, não é? O Paulo chegou a participar nas épicas estreias da revista. Eu digo épicas porque testava-se tudo, não é? Testavam-se os textos todos, não é? Sim. Até às 5, 6 da manhã. 5, 6 ou mais. Porque... Com público, as pessoas ficavam ali agarradas, não é? Ficava, porque, pronto, havia esse encantamento, de facto, como o Costa está a dizer. Eu, nessa altura, portanto, eu a partir de 91, a participar nisso, mas antes eu era assíduo das estreias, portanto, eu ia a todas as estreias das revistas, fosse a que teatro fosse, porque acho que me enriquecia, porque na altura havia um bocado eu agora acho que isso era um certo cabutinismo do teatro independente, dizer-se, não, o teatro de revista é um teatro não sei quê. Mas eu sempre, nunca tive de acordo com isso, sempre achei que a revista era o teatro mais completo que existia. Porque embora a nível de amador, porque eu comecei num grupo prestigiadíssimo em Lisboa, que era o Teatro de Carnide, dirigido por um grande encenador, já faleceu, já partiu, que era o Bento Martins, que aprendi muito com ele, mas havia um certo... às vezes, inclusivamente, eu era gozado, digamos assim, entre comas, por eu defender tanto o teatro da revista, porque eles faziam aqueles grandes clássicos, e quantas vezes era-me tão útil fazer, por exemplo, eu fiz o Rei Lear, fazia o Bobo, e aquele Bobo tem muito de revista, tem muito de comédia ligeira, e isso para mim foi ótimo assistir à revista, porque aprendi a pôr em prática, por exemplo, uma peça clássica, a pôr em prática um momento de humor que era dedicado naquele momento no Bobo, que estava ali a aligerar a loucura do rei, e pus em prática muita coisa que via acontecer nos palcos da revista e da comédia, porque eu vi muita comédia também. Portanto, eu comecei a ir ao palco, eu comecei a ver a primeira revista que eu vi foi em 75, no Teatro Monumental, chamava-se a Revista Lisboa Acordou, com um elenco gigante, de gigantes. Milu, Aida Batista, o Carlos Coelho, o Carlos Miguel. Revolucionária também na época? Revolucionária em termos de texto e em termos de... Sim, quer dizer, concepção política. Essa foi uma das primeiras revistas que estreou... Diga, pode interromper, faz favor. Germano, para ver-se a força de teatro revista, que teve sempre... Eu lembro-me, e já agora vou falar de um seu colega, um meu querido amigo falecido, e até aproveito para se falar aqui dele. O Zé Laféria uma vez convidou-me a mim, estava associado com o Vasco Morgado, para ser entrevistado. E ainda havia aquelas reportagens de rua, foi há poucos anos, mas pronto, ainda havia aqueles carros na rua a entrevistar pessoas. Decorreu bem a entrevista e depois no final ele fez-nos a surpresa. Agora não se vou embora, quero ouvir, que eu tive o carro de reportagem na rua, fizemos isto um dia destes, para vocês ouvirem a resposta das pessoas. Então foram para ali próximo das Amoreiras entrevistar gente desde jovem a pessoas idosas. E 90% das pessoas, o primeiro contacto que tiveram com o teatro foi com o Teatro Revista, e a partir do Teatro Revista passaram a ir ao outro teatro. É desonesto quando se diz que o Teatro de Revista é menor. É muito desonesto, muito desonesto. Repare, na euforia do 25 de Abril, passaram para o Teatro Maria Vitória os grandes políticos do país, inclusive o
o Sá Carneiro, o presidente Vasco da Gama Fernandes, presidente da Assembleia, na altura, iam lá todos, era de bom tom, irem lá todos ao Maria Vitória. O Fernando Tordo chegou lá a fazer também a revista. Fez no ABC. No ABC. Não trabalhou comigo, mas tenho por ele, aliás, a esposa dele foi uma pessoa criada ali connosco, o pai dela era o que tratava das claques nesse tempo, o João Passada, ela é passada também. Aliás, conheço-a de jovem. Por exemplo, eu vi uma revista no ABC em que o elenco era todo revolucionário, mas depois o elenco revolucionário não se adaptou aos horários. E então, há uma história muito engraçada que se conta, que havia um dia que uma atriz não ia, uma cantora não ia, não vou dizer o nome, porque não podia cantar, porque estava. E depois então o empresário despediu aquilo tudo e pôs o elenco todo de atores populares mesmo de revista. E foi de facto a sorte dele. Porque a revista de facto é um género de teatro que é muito complexo, assim. Não é só ir para ali dizer larachas, nem dizer piadas, quer dizer, isso não é nada. Aquilo é muito complexo, fazer revista e escrever revista. Os autores vêm-se muitas vezes muito aflitos para escrever revista. E já lá vai o tempo, Helder, da orquestra no Fosso. Não, ainda tive recentemente, tive agora nas poupanças, nesta Exatamente, e na revista anterior, retirei a orquestra. E aí está as pessoas. Quando tive que fazer estas reduções de despesas, chamei a orquestra e disse, a gente sabia que o Costa não ia suportar, porque isto está mal, não sei o quê, mas queremos dizer-lhe, se precisar que a gente venha gratuitamente, estaremos aqui ao seu lado. Claro que eu não faria isso, não é? E são grandes meus amigos, e estão lá constantemente, até no Facebook, estão sempre em contacto connosco, e são músicos que não precisam nada de nós, mas fazem aquilo também com um grande prazer, porque também gostam da fórmula do teatro revista. Dr. Jorge Trigo, fala um pouco dos seus livros, destes 3, quase 4 volumes que escreveu em coautoria com outra... Coautoria com um amigo, Luciano Reis, que tem publicado também muitos livros nesta área do espetáculo. O que é que nós podemos encontrar neles? Acima de tudo, o essencial do que aconteceu ao longo destes 90 anos. Aliás, não 90 anos, porque o último volume que será o 4º volume, não abrange ainda estes últimos anos. Mas um período grande, umas décadas, em que o essencial está aqui, embora é evidente que há sempre muito por escrever e muito por dizer, porque nós estamos todos os dias, quem faz pesquisas nestas áreas, estamos todos os dias a descobrir mais informação e a corrigir outras informações, porque muitas vezes nós consultamos documentos que nos dão uma informação e que depois descobrimos que há algumas correções a fazer por outras pesquisas que nós vamos fazendo. Inclusivamente até em relação a substituições, por exemplo. Há revistas em que durante o seu período de vigência há atores e atrizes que saem e que entram outros, e muitas vezes as notícias não nos dão exatamente com pormenor essas saídas e entradas. Algumas até são, digamos, substituições de emergência por pouco tempo, depois retoma-se novamente a normalidade, e há essas situações em que muitas vezes não são incluídas nas nossas descrições, porque enfim, somos falíveis, não podemos exatamente pôr tal e qual as coisas como acontecem, até porque a história vai-se construindo, a história vai-se fazendo no dia-a-dia. Eu gostava de saber o seguinte, se é que me pode dizer, em 90 anos, qual foi a revista no Maria Vitória que esteve mais tempo em cena? É difícil. Não é, não. Eu posso dizer que não é difícil. Eu penso que é difícil em relação ao primeiro período. Agora, é evidente que nos últimos anos saberão melhor do que eu. Fazia-se 2 revistas, chegaram a fazer-se, foi tradicional nos teatros, era sempre 2 revistas, uma mais pobre, outra mais rica, a de inauguração de temporada, depois a outra já a partir do Carnaval, com aproveitamentos. Mas geralmente fazia-se 2, no mínimo fazia-se 2. A primeira vez foi Pão Queijo Queijo, com o Zé Viana, ganhou os prémios nesse ano, ganhou tudo. Estamos a falar em que ano? 1960, 70 e próximo, já muito próximo de 25 de Abril, em que não foi próximo de 25, eu não tenho aqui os elementos, eu também sou culpado de muita coisa, porque, por exemplo, revistas minhas que houve alteração de elenco, são pessoas de fora que dizem, olha que não foi o elenco, não foi até o fim, entrou fulano, depois é como lembro, porque a gente também, porque não estava registado, não se fez a alteração do programa, o guião de sala, não é? Não temos esses elementos, essas coisas aparecem, porque as pessoas não davam valor, e portanto a gente próprio também, que funcionou com as coisas e que aconteceu connosco, esquecemos. E portanto esta abordagem que o Dr. Jorge Trigo fez é extremamente importante, eles muitas vezes são conduzidos a erro, não é? Mas essa revista teve quanto tempo em cena? Mais de um ano?
ano, teve 2 a anos. época inteira toda, com um grande sucesso. E mais recentemente foi o Não Batam Mais no Não Zezinho. batam mais no Zezinho, que teve 2 fases. Eu ainda há bocadinho ia para contar que, em determinada altura, a Marina e o Carlos Cunha tiveram que abandonar, porque tinham compromissos de verão, tinham o show Marina deles. Mota. A Marina Mota, saíram e foram substituídos por Flor Bela Queiroz e por Henrique Santana e por um cantor também, o fadista, na altura. Então o Henrique Santana trouxe uma coisa que foi um sucesso, depois eles foram fazer turnê e depois regressaram ao Maria Vitória. E aí, ao Maria Vitória, não, ao Variedades. Aí o termos batido o recorde de permanência no cartaz. Porque mantivemos a revista com a primeira fase foi a prova dos novos, depois a prova dos números novos, em que o Henrique Santana fazia a chuva de polícias na Praça do Comércio. O próprio ministro da Administração Interna foi ver o espetáculo por causa daquilo. Bem, aquilo é uma coisa, aquilo que lá vem água, o Henrique recuava com o balé todo. Foi tão giro, foi um número de crítica simpática, bonita, porque o teatro revista tem esta coisa, é que não ofende. Critica, mas não ofende. Já lá vai o tempo do palavrão aberto. Sim, mas nunca foi. Destapado a seguir ao 25 de Abril, não é? Nunca foi. Nós tivemos... Eu recordo-me, por exemplo, primeira coisa de anticensura com o 25 de Abril. Flor Bela Queiroz, na altura, estava a nossa contratada, tinha que fazer uma república e ela ofereceu-se à empresa para pôr um peito de fora e fez a república. Houve uma outra palavra que se disse, mas houve sempre o cuidado de parte dos autores e sobretudo no Maria Vitória, que é um teatro popular e o teatro de família, que não houvesse palavrão que ofendesse as pessoas. E o Dr. Jorge Trigo estava, aqui há tempo estávamos num debate na feira do livro e veio uma senhora ter comigo a condenar que se dizia, tinha ido ver a revista de Maria Vitória e que se dizia isto, aquilo e aquilo outro. Eu perguntei-lhe, minha senhora, curiosamente há um programa assim na televisão em que diz pior. Isso é verdade, mas sabe que a gente vai... Pois, mas é que eu entrei-lhe em casa e aqui neste a senhora foi ao teatro. Tem que pagar para ir, não é? Tem que ir lá. Mas eu estava a dizer que era difícil ver, de facto, enfim, dar uma ideia de algumas revistas que ficaram muito tempo em cartaz num período... Portanto, estamos a falar em vários períodos do Maria Exatamente. Vitória. Eu estou a dizer que é difícil, voltando ao início do Maria Vitória, porque é evidente que, mais recentemente, é evidente que estão aqui quem saiba, as pessoas que saibam melhor do que eu, porque viveram intensamente e viveram na altura exatamente esses grandes êxitos de revista. Mas eu queria voltar atrás, exatamente só para referir-me que logo no início dos primeiros tempos do Maria Vitória, em 1925, portanto 3 anos depois da sua inauguração, houve uma revista que na altura era muito tempo, 8 meses em cartaz. Logo uma das primeiras revistas, que era a revista Rataplan, que teve um grande êxito que ainda hoje se canta muito e que se cantava nas células melodias de sempre, falar na televisão, que era a Rita e o Manecas. A Rita e o Manecas era uma criação da Laura Costa e do Alfredo Ruas, que depois passou a ser cantado por todo o país e por toda a gente, e curiosamente essa revista, e uma altura, nós falamos agora na crise e falamos nos problemas da banca e falamos nos escândalos do BPN, etc. Na altura houve um escândalo com o Banco Angola e Metrópole, e a revista não deixou de falar sobre essa situação. Estamos a falar do Alves dos Reis? Ou não? Alves dos Reis, houve um período em que o Alves dos Reis foi muito falado na revista. Aliás, toda a história ligada ao Alves dos Reis, que ainda hoje é referida, e falando em televisão, houve uma série muito interessante do Alves dos Reis, tudo isso era passado na revista. E se nós quiséssemos saber um pouco, quem não conhecesse nada da história de Portugal, e quisesse saber um pouco da história de Portugal ao longo das décadas, só consultando a informação do Teatro Revista, acabava por descobrir muita coisa da história de Portugal. E pode descobri-los através destes livros chamados Parque Mayer, que o doutor e o seu colega também publicaram. Muito rapidamente, porque estamos a escassear com o tempo, o Teatro Maria Vitória esteve aberto sempre durante estes 90 anos? Houve períodos em que esteve encerrado? Houve os períodos em que teve por causa do incêndio em que a companhia foi para o Maria Matos. Qual foi o primeiro incêndio? Foi em 1986, foi a destruição total do teatro. E o segundo? O segundo foi no armazém do teatro, foi agora já mais recentemente. Foi não é? O armazém que... Eu lembro, aliás, em 86, depois fez-se um espetáculo no Coliseu dos Recreios. Fez 2 espetáculos. Com a Amália, etc. Que ainda foi há fotografias sobre isso. Do irmão da Câmara também. Pôs todo o Coliseu pela primeira vez, com tudo, com isqueiros a acender todos, quando ele estava a cantar uma coisa muito linda, mas nessa altura eu estava muito em baixo de forma, estava muito, muito destruído
psicologicamente, teve muito, muito, muito mal. Foi um período... Temeu na altura pelo futuro do teatro? Sim, absolutamente. Absolutamente. Repare que eu fui, levaram-me para casa, enganaram-me, passavam, não, está tudo cá, para amanhã vimos, é só paredes, não sei o quê. Eu nunca acreditei. E levaram-me, nunca me deixaram entrar no teatro. Os bombeiros, a polícia não me deixou entrar. E depois o engenheiro Cruz Cassis, que acompanhou aquilo. Presidente da Câmara da altura? Pois, na altura, que foi um grande amigo, mandou vir emergência médica, eu levei 2 injeções que era para adormecer, e eu acabei por não dormir nem um bocadinho, fui o primeiro a entrar no Parque Mayer assim que começaram a ver as primeiras luzes do dia e vi a destruição total do teatro. Foi porque tinha sido uma noite tão simpática, tínhamos vindo de uma festa de homenagem a pessoas amigas, vinhamos fazer bem. Fomos deixar tudo ao teatro, o teatro ardeu e, portanto, é uma coisa que me marcou. Eu estava em minha casa a jantar quando me ligou... E fui eu que avisei o César de Oliveira nessa altura. E na altura ligou a Manecas, é que me ligou para casa do restaurante Manecas. Ligou-me para casa, Costa, vem já para o Parque Mayer, que o teu teatro está a arder. Mas das Fênix renascida, Paulo, uma última questão. O futuro do teatro está garantido? Está garantido, porque eu tenho que só ressalvar uma coisa que o Costa falou aqui, ainda agora, de uma revista que teve muito tempo em cartaz, mas foi no Variedades, porque no Maria Vitória foi de facto a que teve mais tempo em cartaz, foi a revista Não Me Batam Mais no Zezinho, na época recente, agora nos anos mais recentes. Foi aquela revista que antecedeu, depois aconteceu o tal incêndio que se falou. Em 86 aconteceu esse incêndio que destruiu por completo o teatro. Agora, eu penso que o teatro tem futuro, porque o Maria Vitória, além do público considerar a Catedral da Revista, é também uma grande escola de teatro. E só quem lida com grupos amadores sabe o amor que as pessoas têm e a juventude que tem aparecido, não a fazer dramas, nem a fazer comédias, não. Eles baseiam-se sempre nas peças de Maria Vitória, o que é mau para o empresário e produtor, não é? Porque a qualquer altura nós vamos a uma terra qualquer e vemos um grupo cénico, amador, de não sei de onde, a fazer rábulas, porque a plagiar. A revista passa na televisão, claro que eles depois querem fazer à maneira deles, não é? Portanto, o Maria Vitória, penso que o teatro tem futuro, há atores para a revista e se Deus quiser, o Maria Vitória, eu penso que o Maria Vitória houve uma pessoa brasileira que me disse uma coisa muito bonita, que o Teatro Maria Vitória tem muito axé. A axé tem a ver com banda, Bahia. E então tem muito axé, está muito protegido pelo Pelos êxito, deuses. pelos deuses, por Imanjá. Eles lá me teve a explicar isso tudo e eu adorei essas coisas. E é com esta palavra de esperança que terminamos o tempo voa, que terminamos esta conversa. Por isso quero agradecer muito ao Hélder Costa, ao Paulo Vasco e ao Dr. Jorge Trigo terem estado connosco aqui na RDP Internacional a partilhar memórias, histórias, muitas outras ficaram para contar em torno destes 90 anos do Teatro Maria Vitória, que se assinalam no próximo dia 1 de julho. Viva o teatro, viva o Maria Vitória. Viva!